seja bem-vindo ao canal Pra Falar de Amor. Eu já abro esse vídeo querendo saber de você. Eu gostaria que você fosse muito sincera comigo. Você já colocou nos seus planos que 2026 você vai encontrar um amorzão pra chamar de seu? Um mozão pra chamar de seu? Ou você, não quero saber disso. Não deu, não rolou em 2025, 2026 também não vai rolar. Se você tá solteiro aí, já colocou nos seus planos que você quer encontrar alguém, quer ter um relacionamento, quer namorar em 2026? Ou então, né? Se você já tem um relacionamento, tá namorando, né? Ou então tá casado, quer atrair mais amor, sabe? Mais intimidade, mais prazer, mais coisa boa para fazer a dois pro seu relacionamento em 2026? Você já colocou isso nos seus planos? Não colocou, não? Pois a minha missão aqui no vídeo de hoje é trazer as boas novas do amor para 2026 na sua vida, amiga! 2026 não só está tranquilo, mas está favorável para você vibrar intensamente na energia do amor em 2026. Sabe por que eu tô falando isso? Porque, segundo a numerologia, 2026 traz a energia do número 1. 1, minha gente, ou seja, o começo, o plantio, sabe? O recomeço. Sabe? O eu crio, renovação, minha gente. Tudo novo, sabe? Vida nova. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que me cercam, as pessoas que estão mais próximas a mim, que o ano de 2026, se você tem um projeto que está na gaveta, se você tem um grande sonho que você já está lá sofrendo, de tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pôr em prática? 2026 vai ser uma grande catapulta. Sabe o que é catapulta? Sabe aquele artefato de guerra? Eles colocavam bola de fogo, colocavam um monte de trem lá, doido lá, e que soltava lá, tipo como se fosse um estilingue, que o negócio ia pra longe. Imagina que você tem uma cesta aí na sua mão, você vai colocar todos os seus desejos, os seus mais sinceros desejos, assim, aqueles mais íntimos, relacionados a um amor para chamar de seu, relacionados a relacionamentos. Vai deixar nessa catapulta, que é o ano de 2026, e soltar, minha querida, meu querido. 2026 é uma catapulta para os seus mais íntimos desejos. É uma catapulta para os seus projetos. É um ano que vai ter um poder de impulsionamento tão grande mediante aquilo que você se comprometer a fazer. E se estiver nos seus planos, se for um dos seus desejos mais íntimos, desfrutar de mais amor, de encontrar um mozão para chamar de seu. Olha, tá tranquilo, tá favorável. Então, como eu disse para vocês, o ano de 2026 traz a energia do ano 1. 2025, eu não sei se você já está sentindo ou se você já ouviu falar, é o ano de energia de número 9, né? E o 9, ele por si só já traz seus encerramentos, suas questões que já atingiram um cume e que precisam ser resolvidas, precisam ser finalizadas. Por quê? Porque o ano 1, ele traz a energia do começo, ele pede um espaço para o novo. Imagina que você... Sabe aqueles doces caseiros deliciosos que vêm geralmente de Minas Gerais? Sabe? E aí você come, você se delicia, você raspa o pote assim de vidro até, né, não poder mais, como se não houvesse mais amanhã. Mas sempre fica um resto. Sempre fica um resto. E aí faz sentido você pegar aquele pote de vidro que você vai querer reaproveitar para poder colocar outra coisa, ou até para poder colocar mais doce, mas faz sentido você colocar outra coisa nesse pote, com o pote sujo? Eca! Não faz sentido, né? Porque se você coloca outro doce ali ou qualquer outra coisa que seja, vai estragar. Por quê? Porque vai ficar resto do que você não quis mais, resto do que não deu mais para aproveitar.
sabe, sujo, vai feder, não, sabe, vai contaminar o que você colocar ali de novo. Então não faz sentido você usar este pote sem lavar. E a limpeza, a água por si só, nessa analogia que eu estou trazendo para você, ela vai renovar, ela vai transformar o aspecto, ela vai deixar esse pote receptivo para o que há de novo a ser colocado dentro dele. Um pote que está inteiro, mas precisa estar limpo, precisa estar à disposição, entende? E aqui eu só usei uma analogia, eu não estou falando necessariamente de um pote de doce, tá? Eu estou falando do seu coração, eu estou falando da tua mente, sabe? Eu tô falando dos teus desejos, certo? Então, o ano de energia número 1, ele vai exigir também da gente uma postura ativa. Não vai ser um ano onde as coisas vão simplesmente cair do céu. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece, na verdade, né? Você já até sabe disso, que nada acontece assim. Na verdade, acontece sim, tá? Mas vai depender da sua percepção, de alguém que está no momento presente e agindo de forma contínua, para que então você possa então perceber a vida te surpreendendo. Então você já sabe que nada cai do céu, mas especialmente em 2026, se você não colocar a tua mão como Midas, não vai virar ouro. O ano de 2026, como eu disse, ele é uma catapulta de intenções. Então, tudo que você estiver intencionado e se colocar em movimento para poder fazer acontecer, deixa que a vida te surpreenda. Porque vai vingar. Como eu disse, é o ano do plantio. Então, o que você botar a mão, com o coração aberto, deixa que o universo faz o resto. Deixa que Deus faça o resto. Certo? E é justamente sobre isso que eu já encabeço esse vídeo. Em 2026 não é sobre esperar, você vai precisar participar. A chave está na postura individual, sabe? Então, para que as coisas se materializem, principalmente no aspecto amoroso, em 2026 na sua vida, primeiro que você precisa ter clareza do que você quer. Você quer evoluir o seu relacionamento atual para um próximo nível? Ou você acha que ainda não é momento? Você precisa ter essa clareza. Você quer realmente encontrar alguém para namorar, para se relacionar, um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de seriedade, principalmente maturidade? Você precisa ter clareza, certo? Não é só, eu quero encontrar uma mulher, não sei o que lá, alta, não sei o que, baixa, loira, morena, um cara forte, um cara malhado, um cara com dinheiro, um cara sem dinheiro. Para, não é disso que eu tô falando. E digo pra você que quando você entra na vibração mesmo de atrair algo pra si, muitas vezes não é nem aquilo que você colocou 100%. É melhor. É de uma outra forma. Sabe? Uma forma que a vida literalmente te surpreende. Você fala, poxa, eu não imaginei que viria dessa forma, mas que bom que foi. A clareza que eu tô falando é sobre os seus sentimentos. Que tipo de sentimento, que tipo de sensação gostosa desse amor que você quer desfrutar, que você quer sentir. Você precisa ter essa clareza. Eu me lembro que há alguns anos eu escrevi, né, a minha carta para Deus, pedindo para Ele um amor, mas não dizendo se eu queria loiro, moreno, negro, nada disso. Eu coloquei num papel, e aí a gente já vai falar sobre isso, sobre uma prática concreta para você começar a cocriar desde já, imediatamente. Mas eu me lembro de ter colocado, eu quero alguém que acorde pela manhã de bom humor. Numa relação anterior que eu tinha, isso era muito ruim, muito ruim. Imagina você já acordar de manhã e já tomar uma patada, simplesmente porque a pessoa acordou atrasada, ou porque a pessoa levantou cedo demais, ou porque a pessoa levantou com fome do café da manhã. Era horrível, era uma coisa que me entristecia muito. Não que eu acorde de bom humor todo dia, tá? Na TPM isso não rola. Mas se na TPM eu já tenho que acordar de mau humor, que saco que é você levantar de mau humor com alguém de mau humor também, todos os dias. O que dá mais peso ainda. Então eu me lembro que a sensação que eu queria ter enquanto eu escrevia minha carta era que essa pessoa acordasse bem e feliz, porque a alegria dela, o bom humor dela
na verdade, seria reflexo também do meu, entende? Eu lembro de ter pedido nessa minha carta para Deus, carta para o universo, enfim, dê o nome que você quiser, de alguém que chegasse na minha vida e que me trouxesse a sensação de família. E quando essa pessoa chegou, eu falei, caramba, agora faz todo sentido, ela me trouxe mesmo essa sensação de família. Entende? Então você precisa ter clareza nesse aspecto. Quais são as sensações? Quais são os sentimentos que você quer sentir com essa nova pessoa em 2026? Ou se você já tem um relacionamento, que sentimentos novos você quer para vocês dois em 2026? Se em 2025 foi um momento difícil para vocês, talvez vocês passaram por alguma crise, ainda tem arestas para serem, né, fechadas, e eu já vou falar sobre isso, né? Mas que novos sentimentos, que nova perspectiva você quer viver para vocês em 2026, tá? Você vai precisar também no ano de 2026 ter a intenção clara daquilo que você quer. E perceba, intenção é diferente de clareza. Clareza é você saber o que você quer, como você quer. Agora, sua intenção tem que estar em conformidade com aquilo que você deseja. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Quero perder peso. Só querer perder peso não é realmente a grande ferramenta para que você emagreça. Só querer não significa nada. Você vai continuar parado aí se você quiser, mas querendo. Mas agora, quando você organiza a tua rotina para que caiba ali 30 minutos no mínimo de um exercício físico, aí você tá com uma intenção verdadeira. Quando você passa a ir no mercado, seja mensalmente, quinzenalmente, da forma aí da sua rotina, ou que você, né, de fato veja que vai ser necessário ir até um mercado se você só come fast food, você está se colocando numa intenção para fazer aquilo acontecer. O mesmo vale se você quer desfrutar de um relacionamento, de mais amor em 2026 na sua vida. Quais são as intenções que você tem que ter em conformidade com o teu desejo para que você desfrute disso? Lembra que o ano de número 1 é um ano em que exige que você seja o grande protagonista da tua história. As coisas vão acontecer como na história de Midas, aonde você colocar a mão poderá virar ouro ou não. Certo? E aí, por fim, você precisa então se colocar em movimento. Então, traçou o plano mental, tomou a decisão, já começou a intencionar para que as coisas funcionem, ou seja, um plano tático para aquilo acontecer, aí precisa agora da ação. E o ano de 2026 vai pedir que você se movimente, que você se coloque no ritmo para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, se eu quero encontrar alguém, mas eu detesto aplicativo e o tipo de pessoa que a gente acha no aplicativo, então eu vou precisar pegar mais ônibus, ou então vou ter que colocar mais gasolina no carro e ir fazer uma atividade grátis em algum lugar, eu vou ter que ir na festinha do bairro, sabe? Vou ter que fazer parte daquele projeto talvez social, ou pegar mais estrada, dar uma de mochileira, vou mais pra balada, se eu não saio pra canto nenhum. Ah, não gosto de balada, mas pelo menos ir pra um barzinho aleatório, ir pra fila de um cinema sozinho, sozinha. Se você já está num relacionamento, você precisa então criar pelo menos uma vez por mês e fazer religiosamente o momento do casal. Tipo, tem que ser muito importante. Se você quer vibrar numa energia mais elevada de amor no teu relacionamento atual, vai precisar ser pré-requisito para vocês. Tem que estar no nível de importância, nível hard. Tipo, enfim, vocês vão criar soluções para isso. Lembra que o ano de 2026 é uma catapulta? O que vocês intencionarem e se colocarem em movimento vai vingar. É isso. Nossa, até quebrei tudo aqui. Calma. Tá vendo? É que eu fico muito afobada que o ano 1 vai trazer isso pra gente, entendeu? Então, tipo assim, eu tô quase pegando você aqui, passando pela tela e falando, vai. Se você quer muito, vai, porque vai dar certo. Vai tá muito favorável. Você vai conseguir. Mas a gente precisa fazer algumas coisas antes. Então, como primeira prática,
eu já quero propor para você, e eu tenho lugar de fala porque eu fiz e faço quantas vezes forem necessárias, porque é um exercício, é uma prática. A gente fica pensando em rituais, né? Ritual de banimento, ritual de esquecimento, ritual de invisibilidade, enfim, eu tô levando para esse aspecto mais da leveza, porque a gente fica pensando em rituais ou acaba muitas vezes colocando responsabilidade em coisas que são terciárias, sabe? Pessoas. E a gente esquece que nós somos os próprios co-criadores da nossa realidade aqui neste plano. Eu realmente acredito que Deus é criador e nós somos co-criadores da nossa realidade. Dentro de nós existe a centelha divina. Vós sois deuses. Percebe que aqui eu não estou falando de nada de religião, nada. Eu estou falando para você que você pode manifestar os seus desejos neste plano. Você pode materializar tudo aquilo que é palpável. Olha só, essa xícara é palpável. Mas antes dela estar aqui em matéria para eu poder pegar, alguém pensou. Alguém imaginou como seria o layout, alguém imaginou como poderia ser a máquina para poder moldar desse jeito. Alguém pensou em... Enfim, entende? Isso antes foi mental. A mesma forma é um amor para sua vida. Ele vai começar como um desejo, como um pensamento, mas só depende de você materializar. Só depende de você desfrutar aqui, agora, agora eu digo 2026. Mas para isso, precisa ter um espaço para o novo. Então eu quero compartilhar com você uma prática muito simples. Não é um ritual como pular as 7 ondinhas, não é um ritual como comer uvas para atrair o grande amor, não que essas práticas não funcionem, eu boto muita fé nelas, tá? Mas eu vou dizer para você que é muito mais simples do que a gente imagina e com poucos itens, uma caneta e um papel. Essa daqui é a minha agenda de 2025. Eu sou super fã de agenda, gente, como uma boa virginiana, né? Mas então, para deixar ancorada as minhas intenções, eu vou recomendar para você a carta para Deus, aonde você vai agradecer o que pôde ser aproveitado, que não deu para ser aproveitado, mas você vai agradecer. Se no ano de 2025 você infelizmente ou felizmente terminou um relacionamento, se mostre grato, grata pelo que você pôde extrair de aprendizado. Eu costumo dizer que a gente nunca perde, a gente ganha aprendizado. Então, se algo não foi como a gente gostaria que tivesse sido, ou que a gente tenha idealizado naquela lista lá do final de 2024, que a gente colocou 20 itens, né? A gente colocou 20 coisas, aí você descobre no final de 2025 que você só conseguiu 3, e tá tudo bem. É um momento excelente para você agradecer o que você conseguiu. E já que a carta é pra gente falar sobre relacionamentos, né, que é uma prática que eu tô compartilhando para você em matéria de amor, o que de 2026, de 2025 não aconteceu como você imaginava, como você gostaria, mas que ainda assim você é grato pelo aprendizado, pela evolução, pela maturidade adquirida. Quais são as situações relacionadas, né, a envolvimento com outras pessoas que você se mostra grato, grata? Coloque nessa carta também quais são as mágoas que você decide não sofrer mais, que você decide não cultivá-la mais. Lembra que o ano de 2026 é o ano onde você é protagonista, vai exigir decisão, vai exigir ação. E como se você já entrasse nessa vibração, nessa energia, o que nessa carta você deixa claro, você escreve com convicção que para 2026 essas bagagens você não levará mais. Essa é uma carta onde você tem a oportunidade de literalmente limpar as gavetas, sabe? E aí, de modo muito simbólico,
depois que você se dedicou um tempinho, eu, por exemplo, vou fazer essa prática às vésperas da virada do ano, né? Às vésperas do dia 31 para o dia 1º, né? É tudo muito simbólico, já existe uma energia coletiva, né? Onde todo mundo está vibrando nessa energia mesmo de encerramento, e aí com esse peso, né, de um ano 9, que é o ano de 2025, com uma carta para o universo onde você escolhe findar o que precisa ser findado, sabe? Encerrar o que precisa ser encerrado, você pode queimar essa carta. E o fogo é um elemento extremamente simbólico que está presente em todos os entendimentos de fé. Fogo, que é o elemento da transmutação, sabe? Fogo é a nossa conexão mais forte com a espiritualidade. O fogo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ao queimar aquela carta, você entende ou você assimila que ali está consumado. Que ali você lavou o pote, certo? Levando em consideração esse exercício, a partir do momento que você escreve, que você decide, que você fica convicta, né, do que está encerrado nesse ano, eu sempre costumo também fazer a carta, né, para Deus, dos objetivos que eu gostaria de concluir, de realizar em 2026, né? Pretendo fazer. Só que diferente dos outros anos, e aqui também fica a minha recomendação para você, porque eu já também caí nessa de colocar esses 20 itens dessa lista, coloque poucos projetos, sabe? A energia predominante para você encontrar um amor em 2026 e vibrar mais nesse amor pleno, nesse amor genuíno, nesse amor abundante e próspero, se você principalmente já tem uma relação, é que o grande projeto, na verdade, de amor em 2026 começa pelo amor próprio. O real, mais autêntico, mais verdadeiro amor começa da gente, com nós mesmos, sabe? Então, o seu grande projeto em busca de um amor em 2026 começa por você. Você no primeiro lugar da lista. E aí, para você destrinchar essa lista, eu sugiro que você coloque apenas 3. Quais são os objetivos que você reconhece que vão ser, assim, peça-chave para que você se coloque no movimento, vá de encontro a essa pessoa que você quer atrair para sua vida, a esse amor saudável e próspero que você quer atrair para sua vida? Lembra de uma coisa, você não vai atrair o que você quer, você vai atrair o que você é. E por diversas vezes, eu demorei até para entender isso, tá? Mas por diversas vezes nas minhas relações anteriores, quando eu parava para fazer um balanço, quando eu parava para poder fazer essa carta, eu me dava conta de que a vida não estava sendo injusta comigo. Deus não estava deixando eu passar por momentos difíceis. Mas era eu mesma que deixava para lá o projeto mais importante da minha vida. Era eu mesma. E que eu mesma acabava me colocando em situações ruins, em situações depreciativas, porque eu não conseguia olhar para esse grande e mais importante projeto que foi incumbido a mim de cuidar. Deus deu a tua vida para que você cuide dela, criatura. Como que a gente pode esquecer disso ao longo da vida? Lista essas 3 coisas que vão ser benéficas para você, para que em 2026 você consiga alcançar o seu objetivo de mais amor. Por exemplo, você gosta do que você vê no espelho? Você olha para o espelho assim e você fala, poxa, eu sou um pitelzinho, eu sou um chuchuzinho maravilhoso de lindo, linda. Se você não está se vendo assim, o que você precisa fazer então para que você se enxergue assim e, como consequência, você emane isso? Porque quando a gente está com a autoestima boa, quando a gente se olha no espelho, e mesmo que a gente não esteja perfeito, porque perfeição a gente já sabe que não existe, mas quando a gente se olha no espelho, a gente se vê satisfeito com o que temos, com até onde chegamos, fica tão evidente, a nossa autoestima ela exala pelos nossos poros. E aí você começa a ver as pessoas ao seu redor comentando, nossa, você tá mais bonito, nossa, você tá mais não sei o quê, nossa, o fulano X tá top.
Isso é energia, gente. Isso é energia. Então, o que você precisa fazer então? Marcar uma academia. Religiosamente 30 minutos do seu dia em prol de um exercício. Cuidar de você, traçar um plano para poder conseguir fazer aquilo que você precisa. Eu, por exemplo, compartilhar com vocês aqui, eu tô procrastinando colocar aparelho, porque aparelho dói, mas eu preciso de aparelho. Por quê? Porque eu quero meus dentes alinhadinhos de novo, eles estão voltando. Eu usei aparelho anos da minha vida, mas os dentinhos de baixo estão meio já, opa, tô querendo fazer o que eu quero. Não, eu não quero. Então, tô me organizando para, principalmente aqui, beleza, vou colocar aparelho, vai doer por um tempo, enfim. Sabe que era uma resistência minha. Outra coisa que eu acredito que vai fazer bastante a diferença na minha vida para eu vibrar ainda mais na energia do amor é colocar como pré-requisito uma vez por mês eu fazer algo que eu gosto. Eu adoro praia, gente. Então, uma vez por mês eu quero ir pra praia sozinha, ficar lá curtindo, pegando um bronze, e meditando, porque quando eu volto mais autoconfiante, eu volto me sentindo melhor, é como se a água do mar fosse um reset para mim, sabe? E aí eu volto com mais coisa gostosa para fazer em mente, sabe? Com mais bom humor, com mais leveza, com mais descontração, é aquele famoso ócio criativo, sabe? Então, lista 3 coisas que você fazendo em 2026 vão te beneficiar a encontrar alguém especial ou a vibrar no seu relacionamento com mais intensidade, essa proximidade entre vocês, certo? Quando você tem clareza do que você quer, isso te impede, vira tipo um campo magnético para aquilo que você não quer. Né? Então, por exemplo, eu quero um amor que respeite minha autonomia e que ria comigo nos dias ruins. Lembra que eu falei que na hora de você ter clareza, não é sobre o perfil físico que você quer, sabe, atrair para sua vida, mas sobre os sentimentos. E aqui também entram os valores que essa pessoa tem que ter, que são compatíveis com o seu. Em que aspectos essa pessoa demonstraria para você ser um grande parceiro ou uma grande parceira? Quais são as atitudes que essa pessoa poderia ter que você sabe que vão te deixar finzona, que vão te deixar caidinho, sabe? Quais são esses valores? Muito mais do que estética, você precisa ter a clareza do alinhamento emocional que vai precisar acontecer entre vocês para que essa relação te traga alegria, para que essa relação te traga momentos de felicidade. E a gente sabe que relacionamentos não são, na verdade, não caminham por uma linha, né? Um formato linear. A gente tem oscilações, altos e baixos, né? E geralmente todo começo de relacionamento precisam de ajustes. A gente está conhecendo a pessoa, então tem pontos que sempre vão ser divergentes e tá tudo bem, isso não vai virar um conflito, mas tem questões que, quando você não tem clareza daquilo que você quer, ou você tende a dispensar uma pessoa com bom potencial, certo? Ou você acaba atraindo para si e se envolvendo com muita gente errada. Ou por carência, ou por ansiedade. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu vejo que ela quer viver um grande amor. Eu sinto nela, ela exala pelos poros quanto que ela quer viver isso. Mas as ações dela vão totalmente contra esse caminho que ela quer seguir. Mas por quê? Porque ela não tem tão claro o que ela quer viver. Ela quer viver porque ela quer viver, mas ela não tem clareza. E essa clareza, quando às vezes eu pergunto, está relacionada ao físico, à condição social da pessoa, o status, sabe? E, gente, isso é totalmente imutável. Beleza, é subjetivo, condição financeira, a gente trabalha, a gente muda, sabe? Mas os valores e o caráter da pessoa, sabe? E a compatibilidade emocional, que é um pré-requisito para que os relacionamentos deem certo. A vida nos mostra sinais das pessoas que não servem, mas ela também mostra sinais das pessoas que valem a pena. De repente, essa pessoa que vale, essa pessoa que está realmente alinhada com os teus valores, é um moço feio. Aquele que você acha feio. É aquela moça lá, você não dá nada para ela.
mas a gente fica olhando só para a estética, a gente fica olhando só para o que é superficial, a gente não se aprofunda, a gente não se conhece para saber o que realmente faz a diferença pra gente. Beleza, gente, para mim nunca foi pré-requisito. Nunca foi. Tem horas que eu olho assim para trás do meu Deus do céu. Caraca, não era pré-requisito mesmo. Certo? Mas, de alguma maneira, em alguns momentos da vida eu fui feliz e outros eu tive aprendizados, certo? Então, precisa alinhar na hora que você for fazer a sua carta, se esses valores, se esses pontos, se esse alinhamento emocional está fazendo parte. Porque o universo, Deus, ele vai entregar aquilo que você vibra, ele vai entregar aquilo que você é. Então, você precisa estar em conformidade com todos esses aspectos para que então você receba aquilo que você realmente intencionou. O ano de número 1 é o ano do eu crio. Então você precisa se colocar numa postura aberta diante os sinais e as situações que a vida te apresentar. Não adianta lá você ficar esperando encontrar alguém legal lá no aplicativo de relacionamento, uma vez que você mesmo condena o aplicativo, acha um absurdo, parecer que tá escolhendo carne, parecer que tá escolhendo um prato num restaurante, porque para mim esses aplicativos são igual a um catálogo, né? E não que eu já não tenha entrado nos aplicativos, mas é a energia do eu crio, é a energia do eu tenho que ir, eu tenho que atrair, certo? É você que tem que criar as oportunidades, não vai ser no aplicativo. Então presta bastante atenção no que eu tô falando para você. Não vai ser necessariamente no aplicativo que você vai encontrar esse amor aí. As chances de você se decepcionar são maiores. Então, assuma uma postura de sim para a sua vida. E aqui eu te proponho, o ano de 2026 tem 12 meses. Que você diga sim pelo menos uma vez por mês para alguma situação que favoreça você ir encontrar alguém. Dentro de casa não vai. A não ser que o cano estoure e você chame, né, o encanador, você se apaixone pelo encanador. Não, mas que história, né? Já pensou? Se acontecer assim, tu volta aqui no vídeo e me conta. Eu vou adorar saber. Aliás, se já aconteceu na tua vida, nem chegou 2026 ainda, mas você já fez tudo isso que eu propus para você nesse vídeo, se você já se colocou num caminho de fazer as coisas acontecer e aconteceu, deixa seu relato aqui. É muito importante que vocês mesmos validem o que eu estou falando, porque vocês já colocaram na prática. Deixa aqui nos comentários como foi a sua história, como é que você conheceu essa pessoa especial, uma vez que você se colocou em movimento. Eu quero muito fazer com que essas pessoas que ficam em casa, esperando que, sabe, o presente caia no colo, eu preciso dizer para as pessoas que 2026 não vai ser assim, sabe? Então vocês me ajudam, tá? Vocês deixam aqui nos comentários. Então eu te desafio, uma vez por mês, nos próximos 12 meses de 2026, diga sim para pelo menos uma situação, tome uma decisão que vá fazer com que você vá de encontro a esse amor ideal, a essa conexão mais forte entre vocês, certo? Você precisa de novas rotas, talvez, novos caminhos, talvez novos lugares, talvez novas pessoas, novos ciclos de amizade. Você precisa sair da sua zona de conforto. Ela é muito importante. O ano de 2026 é como se 50% fosse Deus, 50% fosse a vida preparada para criar situações para te surpreender. Mas os outros 50% são de você, são suas ações, são suas intenções, são os seus pensamentos que serão determinantes para que as coisas comecem a acontecer no campo amoroso na sua vida, nesse ano de energia de número 1. Tá? E que de alguma maneira eu tenha aberto os seus olhos para um ano que não só para o amor,
Mas para todos os setores da sua vida, seja o financeiro, seja o profissional, seja o social, é um ano de catapulta, é uma ferramenta maravilhosa da vida para que você saia, para que você desbrave, para que você conquiste, seja o autor da sua história, seja a protagonista, seja a criadora, sabe, da sua vida. Isso para todos os aspectos. E depois eu quero que você se comprometa comigo agora, de você, após ter encontrado, após ter dado esse upgrade no seu relacionamento atual, que você possa vir aqui nos comentários e me deixar o seu relato. Porque ao final de 2026, pensando já no ano de 2027, eu vou trazer todos esses feedbacks maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão deixar aqui, certo? E vou compartilhar para a internet, vou compartilhar para o mundo, para quem vê o meu vídeo futuro, com os relatos de vocês sendo narrados, as histórias sendo contadas, as formas mágicas com que as coisas aconteceram amorosamente na tua vida. Eu vou sentir o maior prazer disso, tá? Eu espero ter deixado o seu coração quentinho, ter deixado você numa postura de mais autoconfiança, de mais coragem, porque 2026 vai ser o seu ano. Você vai conquistar aquilo que você deseja, eu tenho certeza. E eu também. Então, para isso, eu já vou pedir para você se inscrever aqui neste canal, ativar as notificações, deixar o seu like, né? Se esse vídeo te ajudou, se te deu essa energia gostosa de iniciativa para 2026. Vai ser muito especial que você me ajude a fazer com que o canal cresça e que a gente juntos, lá no finalzinho de 2026, a gente volte aqui compartilhando todas essas histórias de conquistas desse ano que nos reserva, ó, muita coisa boa. Eu acredito, assim, eu já tô cheia de gás. Sabe quando você já tá super ansioso, você já tá super empolgado? Ah, eu tô assim, sabe? E se tá nos seus planos, né? Se já tá lá na tua carta para Deus que o teu relacionamento vai para um outro nível, você vai encontrar alguém legal e vai subir pro altar com essa pessoa, eu acredito nisso. Aqui na descrição tem o link para você vir falar comigo, para que eu possa conhecer a sua história e para que eu saiba como que nós todos juntos vamos fazer um momento especial, uma celebração incrível dessa conquista no altar, tá? Bom, foi um prazer te encontrar aqui. Deixa aqui seu comentário, conta a sua história, me escreve. Eu vou adorar conhecer a história de amor de vocês, conhecer a sua história de amor. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Ai, vem 2026 em mim! Coisa boa!